Olha, vencer uma guerra é uma coisa. Agora, construir uma nação inteira do zero, isso é outra história, né? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Essa jornada, da poeira da batalha até os pilares de uma sociedade nova. Então, a guerra acabou, a terra foi conquistada. Mas o trabalho mais pesado, na verdade, estava só começando. A grande questão que fica no ar é: como é que se transforma um monte de tribos vitoriosas em um povo unido, com um futuro em comum? O primeiro passo, e talvez o mais básico de todos, é físico. Antes de pensar em leis, em acordos, o povo precisa de um lugar para chamar de seu. Chegou a hora de dividir a terra. Depois que todo mundo se reúne lá em Silo, a terra é finalmente considerada deles. Só que, para 7 das tribos, a promessa ainda não tinha um CEP, digamos assim. Então a tarefa imediata de Josué era essa: dar a cada uma o seu pedaço de chão. E essa divisão não foi feita de qualquer jeito, não. Tinha um sistema, e bem metódico. A localização geral era definida por sorteio, um jeito que eles viam como imparcial e até divino. Já o tamanho do lote, isso era bem prático, proporcional ao tamanho de cada família. E tudo era mapeado, registrado em um livro. Pensa no esforço administrativo gigantesco para garantir ordem e justiça desde o comecinho. E no meio dessa logística toda de mapas e fronteiras, a coisa se torna pessoal. Afinal, a divisão da terra não era só sobre linhas num mapa, era sobre o futuro de famílias de verdade. E algumas pessoas, tinham uma visão muito mais clara do que esse futuro ia exigir. Pega, por exemplo, a história de Axa, a filha de Caleb. Ela ganha umas terras de presente, mas tem aquela sagacidade, sabe? Ela percebe que só a terra não basta. Ela vai até o pai e faz um pedido muito estratégico. Ela não pede mais terra, ela pede fontes de água. Isso aqui mostra um ponto fundamental. A prosperidade não vem só de ter terra, mas de ter os recursos que fazem essa terra produzir. Axa entendeu perfeitamente que sem água, aquele pedaço de chão no sul não valeria nada. Ela não estava só pedindo um presente, ela estava garantindo um futuro. Certo, com a terra dividida, o próximo desafio aparece. Como é que as pessoas vão viver nela? Uma nação precisa de mais do que solo. Precisa de leis, de uma estrutura social que garanta justiça e ordem para todo mundo. Bom, uma sociedade que está nascendo sempre vai se deparar com situações que as leis antigas não previram. E um caso bem famoso, envolvendo as filhas de um homem chamado Zelofeade, acaba forçando o sistema a evoluir. Elas chegam diante dos líderes com um argumento muito forte. O pai delas morreu sem deixar filhos homens, e pela lei da época, isso significava o fim do nome e da propriedade da família. Ao reivindicarem o direito à herança, elas forçam uma mudança na lei. Isso cria um precedente importantíssimo que garante que a linhagem da família continue. É a justiça evoluindo ali, em tempo real. Outra inovação social importantíssima foi a criação das cidades de refúgio. Numa cultura onde existia o vingador de sangue, que era o parente obrigado a vingar a morte de um familiar, essas cidades funcionavam como uma válvula de escape. Elas quebravam um ciclo de violência, sabe? Garantiam que uma morte acidental não virasse uma guerra sem fim entre famílias. É basicamente a introdução do conceito de um julgamento justo, um pilar para qualquer sociedade estável. Mas enquanto todas as tribos recebiam suas porções de terra para plantar e morar, uma delas ficou totalmente de fora desse processo. E isso foi de propósito, por uma razão muito específica. O contraste aqui é a chave para entender tudo. Enquanto as outras tribos ganhavam terra para cultivar, a tribo de Levi recebeu uma vocação, o sacerdócio. A herança deles não era o solo, era o serviço espiritual para toda a nação. E para que eles pudessem fazer isso, receberam 48 cidades espalhadas no meio das outras tribos, como se tecessem uma rede de presença espiritual por todo o território. Ok, a terra está dividida, as leis estão sendo estabelecidas, mas a união da nação ainda é muito frágil. E não demora muito para um mal-entendido quase levar todo mundo a uma guerra civil devastadora. A história é a seguinte: as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que ficavam a leste do Rio Jordão, voltam para casa. No caminho, elas constroem um altar enorme. As tribos do outro lado veem aquilo e a interpretação é imediata, é traição, um altar rival, uma quebra da aliança. Elas se juntam em Silo, prontinhas para a guerra. A anatomia dessa crise é fascinante. Tudo começa com uma ação, que leva a um mal-entendido catastrófico e deixa todo mundo à beira da guerra. Mas o ponto de virada é crucial. Antes de partir para a briga, eles mandam uma delegação para conversar, para exigir uma explicação. É a comunicação e não o conflito que abre o caminho para a paz. E aqui está a explicação deles.
Aquele altar não era para sacrifícios, era um memorial, um testemunho. O medo deles era que, por estarem separados pelo Rio Jordão, as futuras gerações olhassem para os filhos deles e dissessem: vocês não fazem parte do nosso povo. O altar era um símbolo de que eles pertenciam e não de que queriam se separar. No fim das contas, a sabedoria venceu. A delegação ouviu, entendeu a intenção por trás do ato e voltou com a notícia que acalmou os ânimos. Uma lição poderosa, né? Mostra como a comunicação e a busca por entender o outro lado, em vez da reação imediata, são essenciais para manter uma nação unida. E assim, a saga da construção dessa nação chega ao seu momento mais importante. Josué, o líder que guiou todo esse processo, já está velho. Ele reúne o povo uma última vez, não para dar ordens, mas para entregar um legado. O clima é solene. Anos se passaram desde a conquista. Josué sabe que o tempo dele está acabando e que o futuro da nação agora não depende mais da liderança dele, mas sim das escolhas do povo. Por isso, ele os chama para 2 discursos de despedida. O primeiro discurso é um aviso, bem direto. Ele lembra a todos que o sucesso e a paz que eles têm não são garantidos. Dependem da fidelidade deles à aliança. Ele deixa bem claro: continuar leal a Deus vai trazer bênçãos. Agora, se desviar, isso vai trazer consequências bem sérias, transformando os vizinhos em laços e ciladas. No seu discurso final, ele não só avisa, ele relembra. Ele faz o povo caminhar pela própria história, pela memória deles, desde os patriarcas, passando pelo Egito, pelo deserto, pelas batalhas. A mensagem é clara: cada promessa feita foi cumprida. Eles receberam uma terra que não trabalharam e cidades que não construíram. E é isso que leva a uma das declarações mais famosas de toda a narrativa. Depois de mostrar a história e o que estava em jogo, ele coloca a escolha bem na frente deles. Não é uma ordem, é um desafio. Ele mostra as opções e então faz a sua própria declaração, pessoal e firme, servindo de exemplo. A resposta do povo é unânime e ali mesmo um pacto é firmado. Mas isso tudo nos deixa com a pergunta final. Construir uma nação, a gente viu, envolve dividir terras e criar leis. Mas para mantê-la de pé é preciso algo mais, uma escolha consciente, que precisa ser feita de novo e de novo, por cada nova geração. A história aqui se encerra, mas a questão sobre o legado, essa está apenas começando.